Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a escolha do Botafogo para Renato Paiva, né, ser o novo treinador do clube. Foram 2 meses de procura, né, uma expectativa lá no alto com grandes nomes e no final das contas chega a um treinador sem esse prestígio tão grande, né? E é sobre isso que a gente vai falar, os prós e contras de Renato Paiva no Botafogo, seja ele pela visão do treinador, pela visão do Botafogo, pela visão da torcida, um resumão de tudo que pode e o que a gente pode esperar sobre esse profissional no comando do Botafogo. Antes de mais nada, queria pedir para os amigos já deixarem like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Fogonete. A gente sempre faz lives diárias aqui, 3 lives diárias sobre o nosso glorioso. Quando não tem live, tem conteúdos de vídeo como esse. Nesse carnaval a gente vai tirar 2 dias de folga porque ninguém está querendo consumir absolutamente nada e a gente também merece descanso, nós não somos de ferro. Então é para isso, mas fiquem ligados aí em tudo que acontece no Fogonete que nos ajuda demais, beleza? Bom, meus amigos, antes de mais nada eu queria dizer que a contratação do Renato Paiva, né, logo de cara foi um pouco frustrante no sentido de que se esperava um nome mais pesado, né? E isso pode ser colocado na conta do John Textor, né? O dono da SAF flertou, né, vamos dizer assim, durante as negociações com Tata Martino, Rafa Benítez, Roberto Mancini, né? E aí, evidentemente, né, que a expectativa criada em cima do nome do treinador ficou grande demais, né? Era esperado um técnico com muito potencial, né? Ou um currículo muito grande, vamos dizer mais até do que ter potencial, um currículo muito grande. E quando, né, parecia que não ia dar certo com esses medalhões, apareceu a opção do Crespo, né? E aí todo mundo fala assim, tá, não é o técnico que eu queria, mas pelo menos fica no meio do caminho, né? É um cara já respeitado, uma personalidade do futebol, né? Mas no final das contas também não avançou. E aí, de maneira inesperada, porque ninguém tinha escutado ainda o nome do Renato Paiva nos bastidores, né? E a informação que a gente traz é que de fato o nome não estava desde o início, né? Na procura do Botafogo, né? Quem estava, por exemplo, lá atrás era o Vasco Matos, né? Que quase virou treinador do Botafogo. O Renato não. O Renato foi uma coisa que apareceu nessa reta final e agradou em cheio o John Textor, né? Essa é a verdade. Não à toa ele virou o The Chosen One, né? O escolhido. É porque, de fato, agradou demais. Afinal, lógico, né? Tudo juntou um pouco, né? Não é só uma coisa que fez o Textor gostar dele, né? É o conteúdo, foi a entrevista, o fato dele já morar no Rio de Janeiro, o fato dele se encaixar bem na realidade financeira e, além de tudo, o cara, porra, tem vários aspectos aqui que a gente vai trazer mais pontualmente, né, para ficar claro aí porquê da aposta e quais são os riscos, né, de tê-lo. Bom, começar pelos prós, né? Acho que primeiro, logo de cara, né, ele é muito confiante, né? Ele é muito confiante no trabalho dele, nas crenças dele, no que ele acredita sobre o futebol, que é um futebol posicional. Ele explicou muito bem isso em vários momentos, seja na Botafogo TV, na coletiva, ou também na entrevista dele que ele concedeu ao Charla. Bom, ao mesmo tempo que isso é um pró, também pode ser um contra, né? Porque se der alguma coisa errada lá na frente e esse futebol não estiver aparecendo, isso vai virar um contra, porque ele vai ser fiel demais ao que ele acredita. Ao mesmo tempo que é bom, lá na frente também pode ser um contra e a gente volta a falar isso. Mas nesse primeiro momento é muito importante você ter alguém que saiba o que quer, que tenha uma crença, acredita nesse tipo de futebol e agora vai ter pelo menos aí mais de 20 dias para trabalhar, né? Isso é importantíssimo, né? Então ele acreditar no trabalho dele, confiar, mostrar, ter conteúdo, né? Porque tem muito conteúdo e ao mesmo tempo ter esse tempo para trabalhar é algo importantíssimo nesse momento para o Botafogo. O mesmo a gente pode dizer também da questão do conteúdo, né? Desde o primeiro momento, assim, todos que tiveram contato com o treinador foi assim, ó, olha,
não sei em outras áreas o que vai ser, como vai ser aqui, acolá, tal, mas conhecimento o cara tem. O cara entende muito de futebol. Ele começa, lembra até um pouco do Luiz Castro nesse sentido, né? De falar bem, de falar de forma apaixonada sobre o futebol. E a gente para ouvir, meu irmão, quando vê, passou meia hora dele falando e você fica ouvindo o cara falar, né? Tem uma qualidade muito clara na retórica, no conhecimento do jogo, na forma de explicar o jogo. Eu achei, assim, de verdade, fiquei bem surpreso de maneira positiva. Confesso que lembro pouco do trabalho dele no Bahia, mas a partir do momento, lembrava, né, pouco do trabalho dele no Bahia, mas a partir do momento que foi confirmado como técnico do Botafogo, aí sim, você passa a estudar, passa a entender o contexto, como que ele estava inserido lá, e aí você entende que o trabalho no Bahia não foi dos melhores, mas também não foi de se jogar fora, como algumas pessoas ficam falando, né? Então, e outra coisa, né? Se o trabalho no Bahia não foi dos melhores, o trabalho no Toluca, outro ponto positivo, foi muito bom, né? Claramente ele teve um desempenho muito bom no Campeonato Mexicano, que tem aquela mescla, né, de fases classificatórias com jogos de classificatórios, vamos dizer assim, somando ponto para ficar entre os melhores, e aí depois vai para o mata-mata. E no mata-mata ele deu azar de cruzar com um dos melhores times da liga também, que é o América do México, e acabou sendo eliminado de forma precoce nas quartas de final. Mas o trabalho dele foi muito, muito bem feito e elogiado por todos. Então, chega de um momento em que ele fez um bom trabalho no Toluca, no México. Então, para se ter isso em mente, né? É um cara que, e ao mesmo tempo, né, volta mordido para o Brasil, né? Quer dar a volta por cima do Brasil. Porque criou-se essa imagem que o Renato Paiva não foi bem, foi muito mal no Bahia. Então ele tá assim, cara, eu sei que meu trabalho não foi isso tudo que estão falando, no sentido de ruim. Então eu quero dar a volta por cima e mostrar para eles que eu posso vencer aqui. E nada melhor do que fazer isso no Botafogo, né? Um time de muito investimento, um time que vem de campeonatos brasileiros e Libertadores conquistados e um início de ano muito ruim. É um momento ideal para ele mostrar o trabalho dele, de fazer o Botafogo dar a volta por cima e, de fato, o lado pessoal dele também, né, de mordido para dar a volta. Outra coisa, assim, que também é muito importante nesse sentido é que ele conhece muito bem o mercado brasileiro, a realidade do futebol brasileiro. Não tem aquela questão dos portugueses que vêm diretamente do futebol português para começar uma trajetória no futebol brasileiro. E aí tem gente que se adapta mais rápido, tem gente que se adapta de forma mais lenta. Com isso não vai ter problema com o Renato, né? Porque é um cara que já entende, né, a situação e aí já está inserido, né? Ele também já trabalhou como scout no Benfica B em alguns momentos, então ele tem esse faro aguçado para escolher e indicar jogador, né? E conhece bem o mercado brasileiro, né? Não tá aqui, não caiu de paraquedas, já está há um tempo aqui no futebol brasileiro e isso aí é muito importante. Outro fator positivo, se ele conhece bem o futebol brasileiro, ele conhece bem o Botafogo, o elenco do Botafogo também. E isso desde as primeiras entrevistas ficou claro, né? O cara praticamente deu uma aula sobre o elenco do Botafogo, dos jogadores que já estavam aqui também, dos que estavam chegando, né? É um cara muito inteirado por dentro do futebol de maneira geral. E, sim, tem certeza, e aí ele deixou isso muito claro, né? Porque no Bahia ele teve esse problema que quiseram que ele jogasse de uma forma e ele não tinha as peças para jogar. No Botafogo tem o Botafogo Way, também vão querer que ele jogue de uma forma. Mas aqui ele acredita que tem as peças. Evidentemente que... e ele ia dizer que não? Olha, ele disse que não no Bahia, né? Nos bastidores ele disse, olha, preciso de reforços. Eu posso fazer o time jogar dessa forma, mas eu preciso de reforços. No Botafogo, lógico que ele vai querer reforços também. Mas ao mesmo tempo ele disse que consegue fazer o time jogar já com o que tem. O que tem já é muito bom e dá para fazer uma equipe boa, um time titular muito bom com jogadores que possam evoluir. E aí, na questão de jogadores que possam evoluir, é mais um ponto positivo, né? O desenvolvimento de jovens atletas. Ele, por muitos anos, acho que se eu não me engano são 16 anos de carreira, ele trabalhou no Benfica B, né? Que é um time
alternativo do Benfica, de jovens, e que eles utilizam a Série B do campeonato português, né, vamos dizer assim, a segunda divisão, para desenvolver os jovens. E na mão dele passou uma pancada de jogadores. Bernardo Silva, Rubem Dias, teve Renato Sanches, eu não lembro agora aqui de cabeça, mas foram muitos e muitos jogadores que passaram na mão do treinador pela base, na base do Benfica. E ele soube evoluir esses jogadores. Então, evidentemente que esse é um aspecto positivo para ele aqui no Botafogo, né? A gente percebe claramente que o Botafogo mudou o perfil de contratação na atual janela. Foram muitos jovens, né? Foram muitíssimos jovens. Estamos falando aqui de Juan, Nathan Fernandes, fugiram não, Jair, muito jogador jovem que vai ter a oportunidade de se desenvolver e virar uma parte importante do elenco, né? Então, sem sombra de dúvidas, quando a gente falava que o elenco do Botafogo é bom, a gente não tem certeza porque tem muitas apostas. E essas apostas foram uma parte determinante também na escolha do Textor em cima do Paiva, porque é um cara que trabalhou na base por muito tempo. Isso aqui lembra até a questão do Luiz Castro, né? Que o Luiz Castro, em determinado momento, também, no início do projeto, tinha esse aspecto de desenvolver bem os jovens, né? Isso nunca sai da cabeça do Textor, né? Ele gosta de trabalhar com jovens, coisa que o Arthur tinha mais dificuldade, né? O Arthur desenvolveu, escolheu e botou os jovens para usar quando não tinha mais oportunidade. Quando ele tinha oportunidade, ele vinha de Tietê, vinha de Eduardo, vinha de Tiquinho. Ele não desenvolvia. Foi um trabalho vencedor, e é óbvio, isso não tem nem o que discutir, não é uma crítica, pelo amor de Deus. Mas nesse ponto específico, ele não teve preocupação em desenvolver jovens. E nesse ano temos um elenco recheado de jovens que precisam ser desenvolvidos, e aí sim o Renato vai ter também essa contribuição. E bom, a primeira impressão dele na coletiva foi das melhores. Nos aspectos negativos, né? A gente muitas vezes escutou muito que o pessoal da Bahia, que ele teve problemas com jornalistas, que teve problemas com jogadores, esse tipo de coisa. E bom, o primeiro momento, né, a situação do Botafogo mostra o contrário. Lógico que é cedo, mas falando aqui de uma primeira impressão, fica algo positivo. Bom, sobre os medos e receios e anseios da torcida, será que Renato Paiva tem o tamanho para o projeto do Botafogo? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem como saber responder, né? Para mim, assim, aí entra minha opinião, né? Algo pessoal. Acho que ele tem um conhecimento muito grande, mas não vai ser fácil chegar num elenco que é campeão brasileiro e campeão da Libertadores, né? É um cara que vai ter que saber como chegar, vai ter que conquistar esses jogadores. Ele é o estilo paizão, tipo Renato Gaúcho, João Santana? Não me parece. Me parece um cara que vai ser meio pegada Arthur Jorge. Vai ganhar o respeito com um bom trabalho, né? Vai começar a treinar, vai começar a fazer as coisas e falar assim, pô, esse cara é bom, hein? Se esse cara é bom, a gente vai respeitar. Então tem que ver como é que vai ser esse processo e o tamanho do Renato Paiva, do Renato Paiva pro projeto, né? Tem chance, mas ao mesmo tempo tenho minhas dúvidas, né, de como vai reagir. Não estou aqui questionando, botando em xeque, nada disso. Só estou curioso para ver como vai ser para frente. Lógico que o primeiro desafio dele nessa chegada ao Botafogo, como ele mesmo já falou na coletiva de imprensa, é encarar algum tipo de rejeição entre os torcedores, né? Pelos torcedores estarem esperando nomes com currículos mais gabaritados, quando foi anunciado o nome do Renato Paiva, foi uma rejeição muito grande, né? Por exemplo, a gente aqui no Fogonete fez uma enquete, sempre quem teve a maior rejeição entre os treinadores especulados era o nome do Tite. E, bom, quando a gente teve o nome dele para fazer um teste, né, o Tite ganhou a enquete, né? Preferiam ter o Tite ao Renato Paiva. Então, assim, é um fato, né? Acho que depois dos primeiros contatos, a primeira coletiva, as primeiras declarações, muita gente tirou um pouco dessa rejeição, pelo menos de início. Fala assim, não, vamos deixar o cara trabalhar, o cara parece ter conteúdo, vamos ver o que vai acontecer com o trabalho rolando.
mas ele mesmo falou, né? Quem não confia nele vai ter que passar a confiar no trabalho. A partir do momento que ele mostrar o trabalho e mostrar bons resultados, essa rejeição vai caindo e, se Deus quiser, é o que a gente quer, né? Que de fato vá embora, né? Que consiga fazer um bom trabalho e caia nas graças da torcida, é evidentemente o que a gente quer. E muito dessa rejeição acontece, e aí como a gente falou lá, né? O trabalho do Bahia. Não foi um trabalho horroroso, não acho isso, mas foi um trabalho que não deu tão certo quanto se esperava, né? E aí vai muito da expectativa do futebol brasileiro, né? Que quando vira SAF, parece que ficou ricaço de uma hora para outra, tudo vai acontecer e as coisas vão mudar de forma instantânea. Não é assim. Nós, do Botafogo, que fomos a primeira grande SAF, né? A gente percebeu isso, né? O início da SAF foi difícil, né? O Castro oscilou, patinou, depois que foi construindo, melhorando o elenco, aí as coisas foram melhorando. E ele foi justamente o Castro do Bahia, né? Ele foi o primeiro nome, treinador no ano 0 da SAF Bahia. O primeiro, foi o dar o pontapé inicial. E ele teve muita dificuldade porque o elenco era muito questionado, né? Era qualidade bem questionável mesmo, né? E assim... E aí é difícil, né? O próprio Luiz Castro oscilou muito aqui. O primeiro ano do Botafogo a gente viu como é que foi, né? Teve um certo momento, o Botafogo estava flertando ali entre a zona de rebaixamento e uma vaga na Libertadores. E aí a vitória encaixou e a gente conseguiu começar a lutar pela Libertadores, com a chegada do Tiquinho, do Eduardo, do Marçal. Naquela época a oportunidade deu uma encorpada forte no elenco, né? Mas poderia, se perde aquele jogo, lutar contra o rebaixamento no primeiro ano de SAF, né? Então... foi o caminho que aconteceu com o Bahia, né? O elenco do Botafogo melhorou no segundo semestre e ele demorou. E aí já começou críticas da torcida e tudo mais. E ele foi esvaziando até que chegou um ponto dele que ele pediu demissão do Bahia. Então o trabalho no Bahia não deixou da melhor das imagens, melhor das impressões, mas também não foi de todo ruim. Mas é algo que evidentemente influencia na rejeição que ele teve nesse início de Botafogo. E assim, um dos motivos também que o pessoal diz, né, que o trabalho dele no Bahia teve uma forte rejeição da torcida foi porque em alguns momentos, algumas declarações que mostram uma personalidade forte do Renato Paiva. Ele toca nesse assunto, por exemplo, no Charla, né? Diz que aprendeu com muitas coisas nessa passagem dele do Bahia. Ele entende que aumentaram demais, ele teve um problema específico com um jornalista e transformaram como se fosse um problema com todos os jornalistas, que ele discorda, mas ele entende sim que ele errou e que pode melhorar isso, né? E no Botafogo, pelo menos nesse primeiro momento, não teve absolutamente nada, mesmo com perguntas na canela, né? Não é que ele chegou aqui no Botafogo e só recebeu perguntas molezinhas de responder, não. Teve muita coisa que ele teve que matar no peito, engolir o sapo e sair jogando. Então, é algo que ele sabe, que ele tem a personalidade forte e também sabe que tem que melhorar e já está tentando melhorar, né? Então, passa por aí. E por fim, repetindo o que a gente falou no início, né? O primeiro elogio, ele é fiel demais ao que eu acredito. Lembra que a gente falou que a gente ia voltar aqui? Porque isso também é um contra. E se as coisas não começarem do jeito certo? E se por algum motivo os resultados não vierem e precisar fazer alguns ajustes? Será que teremos ajustes? Ao mesmo tempo que é um elogio, também pode ser uma característica negativa, porque ele pode ser meio, vamos dizer, turrão, cabeça dura demais, né? Enfim, muito cedo para falar, mas existe esse receio, né, de que tem que se adaptar de repente a algumas situações e ele pode ser muito direto e firme no que ele acredita e não está disposto a fazer esse tipo de negociação. Bom, essas foram as principais características que a gente conseguiu trazer, né, aqui para os prós e contras do Renato Paiva. Acreditamos que ele tem condição, né, de fazer um bom trabalho no Botafogo, mas também tem algumas cascas de banana pelo caminho que ele vai ter que desviar, né? Então, bom, vamos torcer, né? Vamos torcer. O trabalho começa nesta terça-feira. Ele vai ter um tempo legal para implementar suas filosofias, colocar o seu dedo no time, lá ele, né? E aí sim a gente vai poder
ver lá quando voltar a campo, seja com amistosos ou então já no jogo oficial contra o Palmeiras, a gente vai poder de fato analisar esse novo Botafogo agora com o Renato Paiva. Vamos torcer, não tem mais muito para onde correr e vamos torcer para dar certo, né? Ano passado a gente fez isso, começou muito mal, reprogramou rota, voltou para o caminho certo e deu o que deu. Começamos de novo esse ano mal, né? Agora tem treinador e vamos torcer para dar certo porque já vimos esse filme antes. Você confia? Eu confio. Tamo junto, um beijo.